também é um professor, né? E aí, quando eles passarem aqui ao vivo, vamos passar o vídeo, fazer saudação de novo, para ficar gravado, para ficar na história. Então, também vamos ter, né, uma intervenção musical na atividade, a conversa com a Sandra e o professor Franco Francisco. O pessoal está na sala da UB aqui? Sim. Abaixo. Oi, boa noite. Está saindo? Pronto. Já estamos transmitindo. Então, o pessoal que está aí ao vivo, que está presente também, né? Boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para essa Semana Nacional em Defesa da Educação Pública contra os Cortes Orçamentários. Essa atividade é uma programação pensada, demandada pelo Congresso, né, da nossa base, né, das pessoas de cada base do ANES. É importante dizer que essa demanda é uma demanda que já, por conta da pandemia, né, estava um pouquinho reprimida, mas assim que a gente conseguiu essa flexibilização, obviamente que a gente trouxe na pauta, até porque, historicamente, esses cortes têm acontecido cada vez mais intensos e mais amplos desde 2012, né? Então, é importante também dizer, né, que agradecer aqui a parceria da Frasubra, da FENET e do Finasef, em nome da EMA, do Caio e do Lobão, que são os grandes parceiros que também entraram aí nessa campanha com a gente, e que estão aqui desde setembro, né, na luta contra a PEC 32, na jornada de luta contra a PEC 32, que é a PEC que ameaça o fim dos serviços públicos, logo da educação pública e tudo aquilo que ela gera em torno do processo, né, de emancipação, em torno de acesso e do reconhecimento da educação como direito social. A nossa atividade hoje é uma live, né, com convidados feitos por nós, né, pelas entidades. A live ela tem a temática pós-lançamento e reordenamento dos institutos e universidades federais, e temos como convidados, né, que vão expor aí o acúmulo que eles têm a respeito da temática, o professor Francisco Mata, que é professor da Faculdade de Direito da Federal de Goiás, e a Sâmia Bonfim, deputada federal pelo pessoal de São Paulo, que vai estar aqui com a gente presencialmente, ainda não chegou. Quero saudar também o público que está acompanhando essa live aí online, né, de todo o Brasil, né, que aderiu. Obrigada, meus pais, por estar online. Eu acho que teve início ontem, viu, gente? Ontem nós inauguramos essa semana de luta contra os cortes orçamentários e defesa da educação pública lá na rodoviária, com
com panfletagem e também com intervenções artísticos culturais. Foi uma atividade, né, que teve um balanço muito positivo, por diferente de outros eventos já vivenciados naquele espaço, a gente sentiu que a população já consegue dialogar melhor, já recebe a gente uma receptividade, né, mais amena do que antes, né? Antes tinha xingamento, antes eles achavam que a gente estava ali para fazer a política dita por ele, né, com preconceito partidário, mas é bem diferente, é sinal de que a nossa luta nas ruas está fazendo muita diferença e está mudando um pouco essa dinâmica aí de como é a receptividade das organizações sindicais frente à conjuntura que a gente está enfrentando. Hoje, nós estivemos no aeroporto, né, na luta contra a PEC, hoje à tarde na frente do anexo da Câmara dos Deputados, visitando alguns gabinetes. Agora, na live, amanhã nós vamos ter a atividade, né, no espaço do servidor. A concentração vai ser às 8 horas, passando o informe para vocês, mas essa atividade também vai ter articulação com a temática dessa nossa Semana de Educação Pública. Na quinta-feira, nós vamos ter um ato na frente do MEC, às 15 horas, e na sexta e pela manhã, nós vamos ter atividades com as sessões sindicais, que vão ser publicadas aí também nos nossos canais. E na sexta, a gente vai ter uma atividade com a comunidade da Ceilândia, né? Uma atividade que também tem uma programação político-cultural, com a projeção do filme Abraço e com intervenções artísticas também. Então, quem puder ficar, acompanhar, a gente está garantindo a infraestrutura, a professora Jennifer está na infraestrutura aí do transporte, né, Jennifer? É possível que a gente tenha um ônibus, a gente vai marcar a concentração para que todos possamos nos deslocar até a comunidade de Ceilândia, que está se organizando para nos receber também lá. Então, diante disso, eu gostaria de, nesse momento, chamar o professor, vou chamar as entidades, né, para fazer a saudação. Mais uma vez, a gente só ensaiou naquele momento. Vou passar para o Lobão para fazer a saudação, né, pelo Sinazé. Boa noite a todos e todas. Para a gente que representa os trabalhadores da educação básica profissional e tecnológica do Brasil, é uma alegria muito grande estar junto com entidades irmãs, fazendo uma jornada de luta em defesa da educação pública. A nossa rede, quando fundada em 2008, apesar de ter 100 anos de história na sua trajetória, ela foi fundada a partir do que já existia, que eram os CETES, que veio das escolas técnicas, que veio dos arquivos lá há 100 anos atrás. Essa rede não foi construída para uma leitura muito republicana, não. Já foi construída para interesse do capital de construir a nova mão de obra na chamada Revolução Industrial. Nós vimos ser os pais dessa mão de obra que a Revolução 4.0 exigia. Mas o que aconteceu no Brasil, esses processos aconteceram em todo mundo, principalmente nos países do terceiro mundo. Mas o que aconteceu no Brasil foi algo ímpar. Através da qualidade da sua mão de obra, dos seus professores, dos seus técnicos administrativos, nós construímos nesse país algo revolucionário. Os institutos federais se tornaram uma das melhores escolas de ensino médio do mundo, reconhecida internacionalmente pelo papel que ela desenvolve na sociedade brasileira. Os institutos federais é hoje um marco da educação mundial. Países que levam a sério a educação e que investem muito em educação fazem convênio com o Instituto Federal para conhecer a nova modalidade de ensino que nós criamos na nossa instituição, o chamado integrado. É uma criança de 13, 14 anos, que dá condições plenas, né, aos 17 anos, quando sai da instituição, de ocupar um lugar no mercado de trabalho, mas também de ir para um curso superior, para uma universidade, e voar mais alto fazer um curso superior. Não é à toa. Diversas famílias do Brasil registraram meninos, jovens, sendo o primeiro universitário da sua família. E cada 10 registros desses, nós temos orgulho de dizer que 9 são alunos do ensino médio do nosso integrado. Então, o integrado mudou a vida dos pais. Nós, por isso, estamos sofrendo um ataque muito forte
de um governo neoliberal, de um governo fascista, que é inimigo da educação. Os institutos federais é, sem dúvida nenhuma, um marco da nossa história. Defender a educação nesse país, defender a escola pública nesse país, é dizer simplesmente que aquele sonho de chegar, por exemplo, a atingir 12% dos estudantes brasileiros em idade de ensino médio, nós queremos, nós já chegamos a 4%, então nós queremos crescer. Aquele investimento que nós tivemos nos anos 2010, 2011, 2012, de $9 mil ano por aluno, nós queremos de novo esse investimento, que o governo está cortando dia a dia. Porque aquele investimento garantiu essa escola que hoje é os institutos federais. Então, pessoal, nós temos certeza que uma jornada de luta desse tamanho tem uma importância para a gente muito grande. E eu queria concluir essa saudação dizendo o seguinte: hoje nós sofremos ataques de manhã, tarde e de noite desse governo fascista. É a portaria 983 que proíbe técnico administrativo, que proíbe o professor a fazer pesquisa, a fazer extensão. É a divisão que eles estão tentando implementar nos institutos para colocar reitores bolsonaristas na nossa rede, porque não conseguiram fazer através do processo de intervenções. As 3 intervenções que tentaram na nossa rede, nós derrotamos judicialmente. O governo Bolsonaro quer intervir na nossa rede para implementar uma política contrária ao que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, pessoal, esses ataques têm a resistência nossa. E junto com a ANES, junto com a FASUBRA e junto com os estudantes, nós queremos lutar em força, tira a mão do governo. Obrigado. Boa noite para todos e a todas. Já tinha me apresentado, me chamo Caio, sou estudante, estudo no Instituto Federal de Brasília e estou coordenador geral da Federação Nacional dos Estudantes de Ensino Técnico. Queria iniciar saudando aqui a todas as entidades que estão aqui participando desse evento, saudar a FASUBRA, o SINAVEP, o ANDES, as entidades que estão também participando com a gente de maneira remota, né, online, a UNE e a UFES, porque a gente construiu uma jornada em defesa da educação pública nesse momento é determinante. Porque o momento que a gente está vivendo está querendo jogar pelo ralo, por água abaixo, a partir desse governo genocida, fascista, inimigo da educação de Bolsonaro, quer jogar no lixo todas as conquistas que a gente teve na nossa educação. Porque foi com luta que nós conquistamos o direito a estudar, o direito a ter uma escola pública no nosso país. Foi com luta que nós conquistamos esse direito. E o Bolsonaro, nesse momento da pandemia, com a sua política de exclusão da juventude mais pobre, está chutando a juventude pobre para fora da sala de aula, seja nas universidades, nos institutos federais, seja nas escolas estaduais ou municipais do nosso país. A realidade é que a nossa juventude está sendo chutada para fora da sala de aula, porque não tem política de permanência, porque não tem alimentação e tem que escolher se vai estudar ou se vai comer, porque não tem como pagar passagem para chegar na escola, agora que as coisas estão voltando ao presencial, porque quando estava online não tinha computador, não tinha tablet, não tinha celular, não tinha internet para acessar as aulas, e mesmo quando tinha, não tinha um ambiente tranquilo, um ambiente de paz em casa, porque tinha que cuidar do irmão, do avô, da avó, do tio, da tia. Especialmente as estudantes mulheres viveram essa situação. Então, a realidade é que os estudantes foram chutados para fora da sala de aula no nosso país, nesse momento, por falta de política de permanência que deveria ter sido ofertada pelo governo. E a realidade que a gente vê no nosso país é que esse governo Bolsonaro é um dos governos mais corruptos que a gente já teve na nossa história. Porque para aprovar a PEC 32 quer liberar 20 milhões por deputado, mas para investir na educação diz que não tem dinheiro. Para investir na escola pública diz que não tem dinheiro. Para fazer uma proposta de reordenamento em que não quer acrescentar em nada, porque é uma mentira quando eles dizem que vão criar 10 novos institutos federais. É uma grande mentira. Eles vão dividir a rede para poder indicar
certificar os reitores biônicos e poder controlar o que se passa dentro das nossas instituições. Lembremos que quando nós ocupamos as ruas em 2019, no histórico do tsunami da educação, Bolsonaro chamou os estudantes e professores de idiotas úteis. E é isso que ele pensa da gente. Mas nós queremos construir uma outra instituição que tenha a cara da democracia. Queremos construir o Enem que tenha a cara da juventude, não a cara do governo Bolsonaro. Então, ele quer destinar 80 milhões para fazer as intervenções nos institutos federais. Nós queremos 80 milhões para melhorar a estrutura, queremos 80 milhões para assistência estudantil, 80 milhões para pesquisa, para extensão. É para isso que nós queremos os recursos do nosso país e não para indicar mais 10 reitores biônicos do Bolsonaro. Inclusive, a gente viu, saiu uma reportagem, que enquanto se corta verbas da educação, como bem foi falado desde 2012, a gente tem visto cortes sucessivos na educação do nosso país. Saiu hoje uma reportagem de uma investigação de um superfaturamento de 130 milhões de reais na impressão das provas do Enem, que vem enriquecendo as grandes empresas. Então, essa é a realidade do nosso país. E é fundamental, nesse momento, a gente organizar essa jornada em defesa da educação pública. Porque, como eu falei, o direito à educação foi conquistado na luta. E vai ser na luta que nós vamos manter esse direito. Vai ser na luta que nós vamos ampliar esse direito. Porque é um fato que a universidade, apesar de ter crescido muito, os institutos federais, que também cresceram muito, hoje estão presentes em mais de 1.000 municípios do nosso país. Se for somar universidades e institutos federais, atendem milhões e milhões de jovens no nosso país, jovens que só têm oportunidade de uma educação de qualidade, bem como o Lobão ressaltou, porque existe um instituto e uma universidade federal, mas ainda é uma realidade que milhões de estudantes fazem o Enem todos os anos, mas a maioria não consegue ingressar nas universidades públicas do nosso país. Então, é necessário a gente fortalecer a luta pelo livre acesso à universidade, pelo livre acesso ao ensino superior, mas isso precisa ser acompanhado de uma política de assistência estudantil, uma política de permanência que garanta que a gente consiga se formar. E, para concluir, é necessário derrubar esse governo genocida da fome, da miséria, do desemprego. E é nas ruas que nós vamos derrubar esse governo para conquistar uma educação de qualidade e para conquistar que a gente não tenha mais que passar fome, que os mais de 100 milhões de brasileiros, que muitos deles têm sim diploma de ensino superior, mas que não têm alimentação, não se alimentam sequer 3 vezes por dia. Nós precisamos derrubar esse governo, porque a gente se forma nas universidades e se depara com 15 milhões de desempregados. E é nas ruas que nós vamos conquistar uma educação pública, gratuita, de qualidade, e derrubar esse governo genocida, fascista e inimigo da educação pública do nosso país. Bora, Bolsonaro! Boa noite a todas e a todos. Eu sou a Elma Dutra, da Coordenação de Aposentados e Aposentados da Saúde Fiscal. Estou orgulhosa de estar aqui nesse evento, porque defender a escola pública, o ensino público, é tudo que nós precisamos nesse país, né? Sem educação, a gente faria pior do que o que estamos passando com esse governo horroroso aí, né? E, pegando nas falas anteriores aqui, eu conheço o Instituto Federal de Educação em Goiânia, que para nós era escola técnica federal, que todo mundo que passava por lá entrava direto na universidade, porque naquele tempo agora é nível superior, tem curso superior, naquele tempo era técnico, né? Mas são famosas as escolas. Outra coisa, todo ano, desde que esse governo entrou aí, a gente tem problemas para chegar ao final do ano nas universidades, nos institutos, porque são cortes de verbas, são coisas horrorosas, são ameaças, né, no ensino. Agora, cortes de verbas para pesquisa, quando na pandemia, quem salvou esse país aqui? As universidades, os institutos federais, com as suas pesquisas, com os trabalhos, com a manutenção, né? No caso da nossa universidade em Goiás, as pessoas ficaram arriscando a vida
para não deixar perder as pesquisas. Todos estavam lá trabalhando, arriscando. E a gente vê essas ameaças aí. É ameaça para os trabalhadores, para os estudantes, né? Para os professores, para todo mundo. A gente não pode ficar aí refém desse governo que acha que pode tirar tudo e fazer o que ele bem quer, né? Com a população, com os estudantes, com todos os trabalhadores. Uma outra coisa, para um ministro da Educação que diz que as pessoas com deficiência não podem estar junto com os outros, a gente que luta contra a exclusão, e a gente quer a inclusão de todos e todas, né? E que para que a gente que luta pelas cotas das universidades, uma coisa que ele quer tirar também, que eles querem, né? Que a gente não vai permitir, porque a gente vai lutar o tempo todo por isso, tirar os pobres do ensino superior. E no caso do ensino de primeiro e segundo grau, o que eles estão fazendo? Militarizando as escolas, né? No nosso estado, as escolas públicas do estado estão virando tudo escola militar. Uma coisa triste. Outra constatação triste foi que agora na pandemia, quando os alunos ficaram em casa, a maioria, e sem equipamento para os estudos, o que aconteceu? Eles estavam passando fome também. As escolas, a nossa universidade fez isso, de fazer campanha de doação de equipamentos, doação de alimentos, doação de tudo, porque aí a gente dá precariedade. E aí, quando está faltando, quando precisa de dar incentivo, de ajudar mais, o que vem? Um governo racista, querendo tirar de tudo o ensino, a educação, a pesquisa, né? O trabalho. Vem enfiando vai abaixo uma PEC 32 para tirar os serviços públicos de qualidade, aliás, para tirar tudo, né? E a gente só tem luta pela frente. E hoje nós estamos nessa semana completando 13 semanas de luta contra a PEC 32, né? E somos vitoriosas, porque a gente está conseguindo, pelo menos, não deixar aí a votação, né? Está plenário lá, nem para a comissão, nem para nada. Então, gente, é uma luta constante e acho que é de mãos dadas, juntos, né? Trabalhadores, estudantes, né? Todos e todas, né? A gente não pode desistir. E defender o ensino público gratuito de qualidade, né? Laico e socialmente referenciado é a nossa luta do dia a dia. É a luta da FASUBRA, é a luta de todos e todos nós. Então, é isso para todos. Nós vamos para a última saudação da UNE, que está online, a Isis. Ok, a Isis? Oi, boa noite. Boa noite aos companheiros do ANDE, da FENET, da FASUBRA, do SINASEF. Meu nome é Isis, sou secretária-geral da União Nacional dos Estudantes e vou fazer uma saudação rápida também a essa importante iniciativa que é, mesmo depois desse ano difícil, né, longo de muitos ataques e muitas lutas que a gente colocou na rua para resistir a esses ataques, a gente colocar a educação no centro da resistência, né? Eu acho que o Caio falou muito bem antes de mim que os cortes de verba da educação não vêm de hoje, não são novidade na realidade das universidades e dos institutos federais, não são novidade nas escolas das periferias mais distantes, mas durante o governo Bolsonaro, a educação foi eleita como a inimiga número 1 do governo. E esses cortes têm afetado profundamente a vida da juventude pobre que sonhou em entrar na universidade. Digo isso porque em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, a gente sofreu uma violência contra as universidades, que foi o corte de 30% do orçamento geral, que já era um aspecto da própria PEC do teto, né, da Emenda Constitucional 95 do governo Temer, e desde então, todos os anos é uma luta, uma resistência para que a gente tenha pelo menos recurso para abrir as portas da universidade. E para o próximo ano a gente está ameaçado, que é o seguinte: a gente passou por quase 2 anos de ensino remoto,
ou seja, uma situação em que as universidades e institutos federais com as portas fechadas, funcionando de maneira remota, e a ameaça de várias instituições é que, com a previsão orçamentária para 2022, mesmo com condições sanitárias, não tem recurso para abrir a porta da universidade. E a quem interessa os estudantes longe da sala de aula? Se não é justamente ao governo fascista, né, de militares, que o que ele mais quer é que os estudantes estejam longe da sala de aula, porque assim dificulta a resistência nas ruas contra o seu governo. Então, nós temos que olhar, né, inclusive, para essa semana, essa jornada que está sendo construída aqui pelas entidades nacionais de educação, como um momento importante da gente barrar os cortes orçamentários e de dizer que vai ter resistência, tanto dos servidores quanto dos estudantes, para que a gente tenha direito à universidade e aos institutos federais com as portas abertas no próximo ano. Até porque, dar um exemplo aqui, não é federal, mas é um exemplo aqui do estado de São Paulo, a própria USP é uma universidade que está debatendo transformar vários cursos que eram regulares, presenciais, em cursos híbridos de maneira definitiva, como uma forma de economizar recursos. Então, nós estamos disputando contra um projeto, que é o projeto do sucateamento completo da educação, né, da destruição daquilo que, como o próprio Caio disse, os companheiros disseram, custou muito sangue e muita resistência para a gente chegar até onde a gente está hoje. Então, essa jornada precisa apontar, né, na nossa opinião, para uma rebelião maior no sentido da defesa da educação. Nós temos que ocupar Brasília, como vamos fazer no dia 9, e a gente tem que colocar isso na pauta do dia. O ano não acabou, né? O ano não acabou. O governo Bolsonaro não vai parar de atacar a educação e nem o povo brasileiro, né? Nós não temos aí tempo hábil para ficar esperando se resolver isso no final do próximo ano com as eleições. A gente precisa resolver hoje e vai ser com o povo na rua, com mobilização, como a gente vem dando o exemplo, né? Desde da metade deste ano aí, colocando o nosso bloco na rua, e as entidades de educação tiveram na vanguarda dessa mobilização. Então, queria valorizar a iniciativa, dizer que a gente, né, tem muito o que fazer ainda e que a gente precisa botar este governo abaixo, porque, inclusive, colocar este governo abaixo hoje significa defender a vida das muitas e muitas crianças, famílias que estão submetidas à fome, né, graças à política, né, primeiro, de enriquecimento da sua própria família, de corrupção e de colocar todo o recurso público na mão dos banqueiros e dos grandes empresários do nosso país. Então, esse é o nosso recado, a gente vai estar junto aí na luta, em todas as lutas que são comuns entre nós, aos estudantes e aos trabalhadores, e vamos resistir e enfrentar este governo. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Muito obrigada. Eu vou fazer rapidamente a saudação pelo antes, né, que eu já tinha feito, mas é importante dizer que essa campanha em defesa da educação pública ela foi inaugurada dia 21 de setembro com uma live artística, né, em São Paulo, e que a gente pôde ganhar a adesão de vários artistas brasileiros engajados na luta, né, em defesa da democracia, em defesa da autonomia universitária, em defesa do orçamento público para a educação pública. E outras atividades já foram feitas, como live, como outras intervenções, debates nas sessões sindicais. E essa semana é uma semana de culminância para 2021. É importante dizer que toda essa luta tem se colocado também na luta contra as intervenções, né, que as universidades, institutos, né, e setores têm vivenciado. Hoje a gente recebeu a notícia, por exemplo, do ProUni, né, que o Bolsonaro agora liberou as bolsas integrais para os alunos oriundos das escolas privadas, né? Isso significa dizer que é mais um passo no avanço da privatização da educação. E mais do que nunca, essa campanha deve ser permanente, essa campanha deve se estender cada vez mais por bolhas, porque a intenção da campanha, a sua origem foi: precisamos falar com a sociedade civil, precisamos falar
com pessoas para fora da universidade, para fora do CETES, para fora dos institutos federais, porque a população precisa saber qual é o risco de acabar com a educação pública, qual é o risco de retirar financiamento público para a educação pública. Como já foi dito pela maioria aqui, né? Os recursos cortados da educação têm incidido nas pesquisas, inclusive de combate à pandemia. Mais de 70 mil pesquisas foram comprometidas em decorrência dos cortes. Bolsas, né? As bolsas aí de ensino, as bolsas de extensão, as bolsas de pós-graduação tiveram cortes, tiveram atraso. Isso é só sinal de que as coisas podem piorar e que essa luta não pode parar. Então, rapidamente, mais uma vez, em nome do antes, né? Agradecer a presença de todos, saudar também a coordenação dessa campanha, que está aí desde agosto, né? Debruçada em fazer essa campanha para que ela monte essa bolha, como é a professora Rivânia, que está nesse momento em trânsito, que é a nossa presidenta, daqui a pouco ela chega, a professora Regina, que é a nossa secretária-geral, o professor Mauri, tesoureiro, que por questões familiares não pôde estar aqui, o professor Mário Mariano, que está aqui nos atos, saudando, trabalhando online, mas também parte dessa coordenação, professora Fran, professor Luiz Augusto, professor Edmilson, cara da Infra, e o Cláudio, né, que é a cara dessa campanha. Não sei cadê ele, porque ele sempre está nos bastidores, mas sem o Cláudio, sem a Fran, sem o Luiz, essa campanha não é o que ela é hoje. Na verdade, sem eles todos, viu, gente? Então, eu gostaria aqui de registrar essa parceria, essa construção coletiva aí em nome e em defesa da educação pública. Agora, o professor, né? Desculpa, devia trabalhar, né? Na estrada. Vou chamar o professor Ranieri, que é o nosso poeta que vai fazer a intervenção hoje aqui conosco. Bem-vindo, Ranieri. Vou pedir a Ranieri que você fale bem perto do microfone, porque o pessoal que está online está reclamando que às vezes está falando baixinho, tá bom? Ótimo, salve, salve, todos presentes, todos aqui presentes, ouvindo o link online, salve a mesa e a todas as entidades que estão participando dessa campanha tão linda, não tão linda, legal, ao antes pelo convite. Estamos vendo bem, pessoal? Tá legal? Então vamos manter a máscara para tentar manter o cuidado. Então, eu sou Geraldo Ranieri, sou professor da Secretaria de Educação desde 2004, professor de História. Opa, bacana, obrigado. Fecha agora, tranquilo? Sou professor de História da Secretaria de Educação desde 2004. Muito orgulho, estou aqui na DF, Universidade Satélite de Brasília, aos redores, que é mesmo universidade histórica, mas também de periferia. Estou aqui com muito orgulho, mas estou muito emocionado. Estou com muita luta aqui dentro. E ouvir a fala dos colegas revigora a gente, sabe? Da colega também da UNI. E venho trazer outra forma de luta que é tão importante quanto que a arte, a cultura, que a poesia, bem diria o Valdemir, a luta de classe, todas as artes são boas, pedras, poemas de noite. E venho também divulgar, dentro dessa luta, um livro meu que eu publiquei este ano, de cantar esse esquecimento, são 20 poemas, de 4 anos, e que tem planos de luta. Eu escrevi 2 poemas para ler, que falam dessa luta da gente. O primeiro poema, um poema que significa essa luta da educação, uma luta de experiência de professor, e chama Aprendizagem. O poema, inclusive, tem uma epígrafe do Paulo Freire, nosso patrão da educação, o que será? Não é que a gente nunca vai tirar o Paulo Freire do nosso patrão. O Paulo Freire falou bem assim: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E com essa epígrafe começa com esse meu poema, e assim: para ser educador, é preciso primeiro educar a própria dor. De dentro de si, e a de nunca saber se a quem ensina será, a quem também irá semear, ou quem impedirá o colher. Por isso, ensinar sobretudo, aprender a não aprender. Reconhecer publicamente, cultivamos também o que não conseguiremos jamais compreender. Poema meu, aprendizagem, e viu a Paulo Freire por educação escolar. Presente sempre, né? Todo mundo que outros tem que lutar na nossa educação, não vou apagar nunca. Outro poema que eu trouxe também, que fala dessa nossa luta,
que é tanto dos utópicos. Os utópicos têm que ser feitos com a realidade de educação justa, qualidade de educação pública. E também tem uma crise do Antônio Machado, que diz: caminhante não há caminho, o caminho se faz andar. E é assim, não nos calarão, mesmo que arranque todas as vozes, enmudeçam todos os olhos, mesmo que já é história, digo que tudo está bom. Não nos calarão, pois assim é o nosso canto. Um canto feito não apenas de versos e gostos locais, mas, sobretudo, de desejos de braços, necessidades de versos, expondo os sentidos e corações. Este canto é sempre cantado e quase por elas, e de manhã de clandestino, noites luminosas, está em nós, as vozes de muitas e muitos. Nossos sonhos no nosso canto. Por isso, não nos calarão. Nem as botas dos batalhões, a tirania de poucos, e de golpes e retrocessos, serão capazes de esmagar esse nosso grito, esse nosso canto, que se disfarça de silêncio. Sobre as ruas pegadas, camufladas de nuvens, para depois entoar, como chuva de primavera, o reflorescer que não desiste. Este é o nosso campo, que também é um lugar, um país, uma cidade, uma casa, qualquer morada, em função da cidade. E a escola, onde nós encontramos e unidos cantamos juntos, talvez com liberdade, com a poesia e para Bolsonaro. Muito obrigada, professor Ranieri, muito obrigada mesmo. Agora eu vou passar a fala para o nosso primeiro convidado, que vai expor aqui o tema Corte no Orçamento e Reordenamento dos Estudos e Universidades Federais, o professor Francisco Mata, que já está online, que é professor da Faculdade de Direito. O professor, se quiser, o professor Francisco acrescentar mais um pouco na sua apresentação, fique à vontade, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua disponibilidade nesse debate que é tão importante para a gente nessa semana crucial de luta em defesa da educação pública. Você tem 20 minutos, tá? Expor aí suas contribuições. Olá, muito boa noite para todas e para todos. É uma imensa honra estar aqui, uma imensa alegria, apesar do momento tão dramático, tão difícil e da seriedade da situação, tanto política, como sanitária, como econômica, enfrentada pelo nosso país. Há algum tempo eu tenho dito, publicado e sustentado a tese de que este país já não é mais uma democracia constitucional, já não é mais, ao menos, um regime liberal-democrático, mas navegamos, portanto, em águas nitidamente autoritárias. E é claro que tudo isso reverbera de maneira muito clara e dramática no campo da educação pública e no que diz respeito especialmente à apresentação que eu farei hoje no campo da educação pública superior. Eu queria pedir para compartilhar minha tela, porque tem algumas informações, alguns dados que eu quero trazer. Eu não sei quem está responsável pela moderação da minha fala no Zoom, para liberar professor. Essa possibilidade. Ótimo, perfeito, muito obrigado. Vocês conseguem ver? Está tudo ok? Me escutam bem? Sim. Ótimo, maravilha, obrigado. Bom, eu acho que para a gente começar uma conversa sobre o que representam os sucessivos cortes orçamentários da educação pública superior no país, acho que vale a pena a gente, antes de falar dos dados, antes de falar do conceito político por trás de tudo isso, e, sobretudo, antes de discutirmos quais são os interesses, tanto econômicos como socioculturais, contemplados e, a um só tempo, oprimidos pelas escolhas que o Estado brasileiro tem feito no campo da educação pública, vale a pena trabalhar com duas noções ainda teóricas, que não dizem respeito, portanto, propriamente aos dados da educação pública superior, para entrar nesse debate. A primeira dessas discussões diz respeito à premissa, hoje absolutamente consensual, tranquila, acatada por correntes teóricas que vão desde o liberalismo, que flerta com o libertarianismo, até o pensamento socialista, que dá conta de que todo direito fundamental, em uma ordem jurídica constitucional, se expressa em termos de orçamento público.
é dizer todo direito custa. Não faz mais sentido um tipo de clivagem com que se operava em meados do século XX, que entendia que há direitos positivos, como os direitos sociais, como aqueles que se desdobram do arranjo conhecido como Beveridge mais Keynes na Europa do pós-Segunda Guerra Mundial, e os chamados direitos negativos, que não implicariam aportes orçamentários, mas apenas omissões estatais, como outrora se atribuía à liberdade de expressão, à propriedade privada, à liberdade de ir e vir. Hoje, tanto do ponto de vista empírico como do ponto de vista lógico, há um consenso segundo o qual direito fundamental implica gasto estatal, implica, portanto, aporte orçamentário. O direito de ir e vir só é possível se houver uma regulação do trânsito, se houver uma política de mobilidade, se houver regras estatais que demandam um aparato burocrático para assegurá-lo. O direito de liberdade de expressão só é possível se houver uma autoridade que impeça a censura, por exemplo, no que nós chamamos hoje de governamentalidade algorítmica ou plataformização da vida. Portanto, todo direito implica atuação estatal. Se eu quero saber qual é o grau de prioridade que um determinado Estado, que uma determinada sociedade politicamente confere a um campo da vida humana, o melhor lugar para olhar não é o número de leis aprovadas sobre esse assunto, não é o número de audiências públicas promovidas a respeito da matéria, não são as políticas simbólicas produzidas por esse Estado, mas é o orçamento. Se, por exemplo, o governo quer combater o racismo, vamos procurar o orçamento das políticas de reparação e de inclusão da população afrodescendente e vamos observar qual é o orçamento da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Vamos procurar saber quanto se gasta com políticas públicas para a redução de opressões raciais e com esse número, vis-à-vis, por exemplo, quanto se gasta com incentivo ao agronegócio, vis-à-vis quanto se gasta com a remuneração com os juros da dívida pública, nós sabemos o tamanho da prioridade daquilo. Isso vale, portanto, para a educação também. A primeira premissa para essa nossa conversa, então, como aqui escrito, é que não há direito sem custos, não há direito negativo. Vários autores, inclusive liberais, como esses que eu cito aqui, Stephen Holmes e Sustain, constatam que toda garantia jurídica implica um dispêndio orçamentário. A segunda premissa teórica para a gente pensar o que tem ocorrido no Brasil em sua educação pública superior é a ideia de que a educação é um direito, e um direito que se realiza como um serviço público. Está escrito lá no artigo 206 da Constituição da República Brasileira. É, portanto, uma condição necessária para a realização do próprio chamado liberalismo democrático. Se a gente procurar, eu não estou aqui me reportando, portanto, a referências revolucionárias, a referências marxistas, mas se a gente procura entender o argumento do liberalismo constitucional na esteira que nos traz de Locke a Stuart Mill, de Stuart Mill a John Rawls, a fábula da igualdade de oportunidades, que é empiricamente problemática, que é logicamente contraditória, que é, do ponto de vista de uma sociedade em que há conflitos entre classes, certamente falaciosa, mas ainda reconhecendo essas premissas, a ideia de uma educação pública e universal para todas as pessoas é constitutiva desse campo ideológico, teórico, filosófico. Veja que, portanto, negar a educação pública é algo que faz sentido somente num cenário medieval, num cenário obscurantista, em que não há mais um aparato produtor de igualdades, de oportunidades para todas as pessoas, ainda que no plano estritamente formal. A educação pública, portanto, não deveria ser uma matéria de disputa entre socialistas e liberais. Ela é, como se pode extrair do próprio ideário liberal, algo que comungam esses dois ideários contra um obscurantismo medieval. Noções como homeschooling, como privatização de toda a educação, como prioridade à educação confessional, só fazem sentido em uma realidade que está aquém, ou pelo menos fora de qualquer registro democrático, constitucional ou igualitário, ao menos do ponto de vista formal. Acho que a partir dessas duas premissas conceituais, a gente consegue avançar para o debate que está proposto para o dia.
Quando a gente discute a educação pública no Brasil, uma série de ideias costumam circular pelo nosso espaço público. Quem entra no Instagram, no Twitter, quem assiste um comentário em algum canal de notícias pago, quem assiste um debate em alguma rádio que lida com notícias, quem entra na própria universidade contemporaneamente, costuma ouvir 4 argumentos que poderiam sustentar a noção de cortes de gastos governamentais na educação pública superior. O primeiro argumento é de que a nossa universidade pública é cara e ineficiente. Muito frequentemente se escuta que docentes universitários dão poucas aulas, estudantes universitários, como um ministro de triste memória dizia, fazem balbúrdia nos diferentes campi acadêmicos e nada produzem. A nossa universidade, portanto, seria um sorvedouro de recursos do contribuinte que nada entregaria de maneira significativa para a nossa sociedade. Um segundo argumento muito utilizado para que haja uma contenção, um contingenciamento, ou mesmo um corte, como tem ocorrido contemporaneamente, de aportes orçamentários para a educação pública superior, é a ideia de que o melhor modelo a se seguir é o dos Estados Unidos da América, porque é de lá que surgem ganhadores de prêmio Nobel, porque é lá que surgem grandes descobertas científicas, porque é lá onde o próprio pensamento crítico floresce, e a Universidade dos Estados Unidos seria privada, dependente de financiamentos do mercado, sem suficiente estabilidade para o seu corpo de intelectuais, sem grande abertura para a liberdade de expressão estudantil, e aquele seria o bom modelo que teria se provado como mais adequado em escala mundial, que, portanto, se cabe ao Brasil copiar o modelo estadunidense, cabe, portanto, não priorizar um ensino público. Um terceiro argumento que se utiliza com muita frequência é o de que não é justo que estudantes preponderantemente ricos e ricas estudem em universidades públicas, já que podem pagar. A universidade pública, mesmo com as políticas afirmativas de inclusão da população que cursou escola pública, que cursou escola particular com bolsa, que é afrodescendente, que possui renda familiar mais baixa, ainda seria um espaço preponderantemente ocupado por egressos de famílias de classe média e de classe alta, e, portanto, não haveria uma alocação de recursos eficiente nesse espaço, já que quem pode pagar deveria financiar a universidade, ela não, portanto, deveria ter uma natureza de universalmente gratuita. E um quarto argumento dá conta de que o nosso país é pobre, arrecada pouco, sofre uma profunda crise fiscal e, portanto, não tem dinheiro para custear a educação superior para todos e todas. E como recomendam organismos multilaterais, a exemplo do Banco Mundial, é o caso de se priorizar a educação básica, portanto, o ensino fundamental e médio, para a juventude e as crianças. A educação de jovens e adultos também não seria entendida como eficiente e, portanto, o recurso público da educação superior deveria estar na educação básica, já que ali seria melhor alocado, tendo em vista uma escassez de recursos. Eu tenho certeza que todas e todos convivem na sua experiência cidadã, acadêmica, política, diuturnamente, com esses 4 argumentos que dizem que, portanto, é importante cortar gastos realmente com a universidade pública no Brasil, e o que o atual governo tem feito seria a política mais adequada para esse campo. Eu não apenas não concordo com esses 4 argumentos, como entendo que, mais do que opiniões associadas a perspectivas teóricas, filosóficas, políticas, militantes distintas, esses 4 argumentos estão assentados em bases fáticas, em elementos empíricos simplesmente falsos. Portanto, não se trata de uma discussão de uma ou outra opinião, um ou outro interesse, mas essas noções estão lastreadas ou não estão lastreadas em premissas fáticas absolutamente falsas, né? Não correspondem à realidade, e é isso que eu vou tentar apresentar a seguir. A primeira ideia de que a universidade pública brasileira é ineficiente, é incompetente, é um sorvedouro de recursos de má qualidade, gasta muito por estudante quando o setor privado pode gastar menos, é, portanto, uma alocação ineficiente de recursos, não resiste aos critérios de qualidade e eficiência, por si só, muito problemáticos e metodologicamente frágeis, dos próprios
rankings quantitativos que trabalham com noções como inclusão de egressos no mercado de trabalho, que trabalham com noções como produtividade acadêmica, que trabalham com ideias como patentes. Ou seja, produzindo-se uma crítica imanente e aceitando-se os rankings produzidos muito frequentemente pelo setor privado para a avaliação do ensino superior no Brasil. O que se tem aqui, por exemplo, eu penso no ranking da Folha de São Paulo, é um grupo, portanto, de um conglomerado privado, comunicacional, que opera entre os oligopólios da comunicação, né, família Frias, etc., e o setor financeiro, aqueles instrumentos de pagamento que o UOL tem. Portanto, esse grupo monta um ranking de produtividade, que, portanto, não pode ser associado a pensamento crítico, não pode ser associado a exercício de cidadania num sentido mais amplo, e um ranking que está composto dos seguintes elementos: ensino, pesquisa, mercado, inovação e internacionalização. Para esses critérios, que eu já adianto, não são os meus, do primeiro ao 16º lugares, na avaliação da qualidade do ensino superior brasileiro, só há instituições públicas. Mas um estudante na instituição pública custa muito mais caro do que um estudante numa instituição particular. É óbvio. Pesquisa, extensão, assistência estudantil, um número de estudantes em sala de aula que permitam debate, que permitam soluções de problemas, que permitam uma discussão bibliográfica, que permitam experimentos com qualidade. Custa dinheiro. E como esse simples ranking indica, a vaga no ensino público e a vaga no espaço que pretende transformar a educação superior em um negócio não tem a mesma natureza. Veja que do primeiro ao 16º lugar só existem instituições públicas. Vejam mais do que isso. Para quem entende que o bom ensino superior é aquele que produz conhecimento, assim entendido como publicações em periódicos científicos, nos quais pares indicam a qualidade de um determinado argumento como inovador para a ciência. Eu descobri uma vacina, publica na Nature. Eu percebi que existe uma aporia na obra do Stuart Mill, publica na Political Theory. Depois de muito tempo pesquisando, eu descobri que uma política de transferência de renda funciona melhor quando afetada para as mulheres e não para os homens. Publica numa revista de demografia ou publica na Nova Economia. Se nós entendermos que esse é o papel da universidade junto a outros e que, portanto, a chamada produção acadêmica, que também é um critério, a meu juízo, importante, mas muito limitado para a aferição da qualidade de uma universidade. Mas ainda que aceitando esse critério, vejam que toda praticamente a produção relevante em termos de colaboração internacional, colaboração com a indústria, produção de textos que são classificados como os 10% mais relevantes ou como os 1% mais relevantes, indexação com fator de impacto alto, ou presença na chamada rede da ciência, o Web of Science, né, que a gente clica e tem lá os seus aferidores de impacto, toda a produção praticamente está em instituições públicas de ensino. Quem, portanto, produz desde a descoberta da vacina até um argumento pós-colonial sobre a estética preponderante na Argentina contemporânea é a universidade pública. Quem produz desde conhecimento aplicado para levar para a indústria, para, por exemplo, desenvolver um exame não invasivo de labirintite, ou para desenvolver uma técnica de plantio que seja mais produtiva, mas não seja ambientalmente nociva, até uma discussão da pedagogia que dê conta das peculiaridades do sul global, é a universidade pública. Isso fica muito claro. Mais uma vez, com esses rankings, aqui são dados de 2011 a 2016, o Brasil, neste momento, estava como 13º país mais produtivo do mundo. Nenhum país avançou tão rapidamente como o Brasil, e devo dizer que já começa a cair. Os dados mais atualizados, a gente já está entre, a depender do indicador, 14º e 16º lugar, o Brasil já começa a cair. Bom, então, se a gente pensa em eficiência alocativa, segundo os próprios critérios quantitativos e, assim ditos, produtivistas,
tanto do ponto de vista do ensino como do ponto de vista da pesquisa, a Universidade Pública Brasileira reúne um protagonismo e, portanto, uma qualidade incomparável vis-à-vis, principalmente, o ensino superior voltado ao lucro. Mas alguém pode dizer, tudo bem, você está dizendo que a Universidade Pública Brasileira vai muito bem quando comparada à universidade privada brasileira, mas o bom modelo de educação superior é o dos Estados Unidos da América, porque lá se produz uma ciência líder, uma ciência que ganha prêmio Nobel, uma ciência que descobre a vacina antes, uma ciência que manda as pessoas para a Lua, etc, etc. Portanto, se é para comparar, não vamos comparar a Universidade Pública Brasileira com a Universidade Particular Brasileira ou com centros universitários, as faculdades particulares brasileiras, e sim com os Estados Unidos. Esse é um bom caminho? Eu responderia que não, e por uma série de argumentos. O primeiro problema: a Universidade dos Estados Unidos da América conta com pouca ou nenhuma autonomia na produção do conhecimento. Agentes financiadores, indústria farmacêutica, indústria de alimentos processados, gestores de fundos de investimento, financiam pesquisas, mas exercem influência nos seus resultados. Tem um estudo do Jay Dills que examinou 94 pesquisas, dentre as quais 49 não declararam suas fontes de financiamento. E 44 declararam a ocorrência de conflitos de interesse. Veja que dessas 44 que declararam a ocorrência de conflitos de interesse, 43 produziram resultados favoráveis aos interesses dos agentes financiadores. Toda pessoa que entra no primeiro período do ensino superior, em alguma disciplina metodológica, aprende que a produção, tanto do ensino, quanto da extensão, como da pesquisa no âmbito superior, é orientada a dúvidas, é orientada a problemas. Eu não posso ter uma resposta pré-determinada para nada que eu faça na universidade. Ora, não pode, portanto, ser coincidência que de 44 pesquisas, 43 confirmaram aquilo que quem pagou a pesquisa queria saber. Eu costumo dizer que aqui na Universidade Federal de Goiás, por exemplo, se a minha pesquisa nesse mês falar bem do governador, o meu salário é lá os 16 mil de professor associado. Se a minha pesquisa falar mal do governador, o meu salário é 16 mil de professor associado. E se a minha pesquisa não falar do governador, o meu salário continua sendo 16 mil de professor associado. Eu trabalho com direito tributário e tenho vários colegas que trabalham em escritórios. Eles sempre falam, nossa, professor, mas você consegue concluir um monte de coisa diferente, você olha o direito tributário sobre outra perspectiva. Claro, porque eu nunca paro para pensar sobre qual é o cliente que eu posso estar colocando em rota de colisão com os meus interesses na minha pesquisa. Eu só deixo me guiar pelo meu referencial teórico, pela interação com a sociedade que me circunda e pelos dados empíricos que eu produzo. E o meu salário no fim do mês é exatamente o mesmo. Este é o modelo brasileiro, que cada vez menos comparece no mundo e que, caso queiramos seguir o modelo estadunidense, quem paga a banda escolherá a música que vai tocar na ciência. O problema do conflito de interesse no Brasil é fortemente contornado precisamente porque não estamos submetidos, como nos Estados Unidos, a financiamento privado. Há um segundo problema. Diferentemente do que se pensa, nos Estados Unidos da América cai muito dinheiro público na educação superior. E o pior, cai dinheiro público na educação superior das instituições de elite que já contam com recursos de ex-alunos, que já contam com recursos de mensalidades proibitivas. Eu falo mais sobre isso daqui a pouco. Eu vou dar só 2 dados, por exemplo. As chamadas instituições da Ivy League, né, a Liga do Marfim, as instituições mais tradicionais nos Estados Unidos, Harvard, Brown University, Stanford, elas custam, num período de 6 anos, para o contribuinte dos Estados Unidos, 41,5 bilhões de dólares. As 8 instituições da Ivy League recebem, em média, 4,3 bilhões de dólares. E, portanto, é muito mais do que o governo gasta com 16 instituições estatais. Mais do que isso, boa parte dessas instituições vive não de mensalidades, que já são caríssimas e que fazem levantar 22 bilhões de dólares ano, mas de contratos
em negócios que elas entregam para o governo. Coisa que nós sabemos aqui na Universidade Pública Brasileira, cada vez mais querem que nós façamos. Vamos fazer aqui um convênio com a ENAP, vamos fazer um convênio com tal órgão, a gente entrega esse serviço, nós temos que ser elaboradores de políticas públicas. As instituições privadas dos Estados Unidos vivem, em grande medida, de dinheiro governamental prestando serviços para o governo. Bom, então vejam até aqui o que a gente percebe. Em primeiro lugar, a Universidade Brasileira não é ineficiente, a Universidade Brasileira é de altíssima excelência, e o modelo dos Estados Unidos, pelo que a gente viu até aqui, envolve muito gasto público, 2, envolve conflito de interesse, que é algo que a gente ainda consegue conter aqui no Brasil. Bom, aqui tem alguns dados, né? Então, por exemplo, esse gráfico PITS aqui, ele talvez não esteja tão claro para vocês, mas ele dá conta de que 37% do valor das universidades brasileiras estadunidenses que as custeiam vem de receitas federais do Estado. Depois eu posso mandar para vocês o desdobramento disso aqui em microdados, mas basicamente o que se dá conta é instituições de ensino superior nos Estados Unidos vivem em grande medida do orçamento público. A diferença, talvez, em relação ao Brasil, é que eles não têm um artigo 207 da Constituição lá que diz o seguinte: olha, o Estado paga, mas tem gestão democrática, o Estado paga, mas tem autonomia, o Estado paga, mas tem indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ali o Estado paga e um board de acionistas ou de proprietários das instituições particulares simplesmente lucram. Já vai se desfazendo esse mito dos Estados Unidos como a grande referência a se copiar. E, finalmente, nós sabemos que os Estados Unidos têm um sério problema da chamada dívida estudantil. Eu recomendo vocês que procurem os documentos que uma parlamentar do Partido Democrata, por um distrito na cidade de Nova York, chamada Alexandra Ocasio-Cortez, tem divulgado frequentemente, a Warren Griffiths, que também é uma parlamentar do Partido Democrata, sobre qual é a seriedade do problema da dívida estudantil nos Estados Unidos. Há uma bolha financeira de empréstimos estudantis. A juventude não tem perspectiva de emprego naquele país, por razões macroeconômicas e estruturais muito claras, que remontam à adesão à Pax neoliberal e ao consenso de Washington desde o governo Reagan. Essa juventude, portanto, não tem perspectiva de emprego, não tem perspectiva de mobilidade social, paga uma fortuna para entrar na universidade, vive no crédito estudantil, que a torna escrava por toda a sua vida do setor financeiro com dívidas impagáveis. As dívidas estudantis com instituições de ensino têm escalado nos Estados Unidos, com especial ênfase nas instituições com finalidades lucrativas e nos estudantes afrodescendentes. É sociodemograficamente uma geração que está inviavelmente endividada por toda a sua vida. Veja aqui, as dívidas imobiliárias, felizmente, começaram a cair nos Estados Unidos. Oi, Frank, tudo bem? Oi, tudo bem. Sou o professor Mário, é só para avisar que se puder ir concluindo por causa do tempo, tá? Não sei como é que você está de organização aí, mas a gente entra. Tá bom, obrigado, Frank. Vai lá. A dívida do setor automotivo não é mais tão significativa. Mas o que tem crescido, principalmente junto à juventude, no que diz respeito à inadimplência nos Estados Unidos? A dívida estudantil. Essa é uma chaga que escraviza os mais jovens que entram na universidade no Brasil, nos Estados Unidos. E os que não entram vão trabalhar na uberização desesperados para tentar conseguir $15 hora, que é algo que, com muita luta sindical, se consegue em algumas localidades nos Estados Unidos, senão vão para a miséria. É um país que tem pobreza como qualquer nação do sul global. Então, veja, esse não pode ser um modelo para a gente pensar no Brasil. Veja que a bolha, né, o student debt, a dívida estudantil, como tem crescido ano após ano nos Estados Unidos, tornando-se impagável. A grande agenda de um reformista moderadíssimo, capitalista como Biden hoje, é tentar buscar uma solução para a anistia dessa dívida estudantil, porque senão nós teremos uma geração inviabilizada porque teve que pagar para custear seus estudos superiores. Bom, para pensar no segundo problema, mas os ricos não têm que pagar? Não tenho a menor dúvida de que os ricos têm que pagar. Eu acho que os ricos têm que pagar pela saúde, os ricos têm que pagar pela educação. A pergunta é como? Se o rico vai pagar uma mensalidade da universidade, você criou dois tipos de estudantes, o pagante e o não pagante. E é claro, quem estudou uma corrente chamada Novo Institucionalismo Histórico, que o estímulo institucional para as políticas de uma universidade vai ser para captar o máximo possível de pagantes. Como hoje já é na distribuição de carga horária de docente,
que vai correr atrás, depois das mudanças na Lei 2.722, para fazer convênio, para dar aula na especialização, né? Depois que o Supremo disse que isso é possível. Quer dizer, toda vez que entra um recurso para além do orçamento, a instituição tende a priorizar a atuação em favor da busca desse recurso. Mais do que isso, se a gente pensa em um Estado liberal democrático, a gente vai ver que ele não distribui renda e riqueza fazendo vaquinha. Ah, vamos fazer educação, você pode pagar, você paga um tanto, quem não pode, não paga. Estado liberal democrático distribui renda e riqueza fazendo tributo. Quem é rico paga e não diz para onde esse dinheiro vai ser gasto. Esse recurso vai para o parlamento que foi eleito e o parlamento decide como vai gastar. A ideia, portanto, do grande rateio existia nas sociedades medievais. Desigualdade, portanto, no Estado constitucional e democrático é resolvida com política tributária e com afetação orçamentária. Ambas submetidas, portanto, à representação democrática. É isso que a gente chama da dinâmica tributo mais representação política. Não é que os ricos não têm que pagar, mas é que os ricos têm que pagar por meio de tributos que mandam esse recurso para o orçamento e o orçamento é decidido democraticamente. E não com grande rateio. Rateio é uma lógica medieval. Bom, aqui eu trago alguns dados, não vai dar para aprofundar muito, mas que mostra como que o Brasil hoje é um dos países no mundo que mais põe dinheiro para o setor privado fazer pesquisa científica e inovação, diferentemente do que se diz por aí. Contudo, veja, né, ano após ano só aumenta lei de informática, lei do bem. Quando eu fui advogado tributarista, eu ia conversar com o setor automotivo, eu ia conversar com as mineradoras, eu ficava horrorizado e falava, gente, vocês têm dinheiro público no Brasil, via exoneração fiscal, via incentivo, via fomento, para fazer muita inovação, para fazer muita pesquisa científica. O Brasil coloca muito dinheiro na mão dos nossos setores, do nosso empresariado, para que esse setor inove. E esse setor não inova. Tem uma pesquisa do Rocha e do Rauen que eu acho muito interessante, eu não vou ler aqui em detalhes, mas que mostra muito claramente com dados empíricos que o dinheiro que vai para o capitalista fazer inovação não faz inovação. O nosso empresariado está interessado em tirar minério da terra, em plantar soja com as técnicas que a Embrapa desenvolveu, com o menor valor possível, com o menor nível de emprego possível, e já mandar isso para o exterior. Mesmo quando o Estado estimula a inovação. Quem, portanto, produz inovação no Brasil e é eficiente nesse sentido é o setor público. E boa parte da pesquisa científica e da inovação tecnológica no Brasil tem gênese no setor público, seja via universidades, seja via empresas estatais. Essa é uma pergunta, né? Bom, tem dinheiro? E aí, em vez da gente discutir simplesmente as despesas da educação, a gente tem que discutir receitas. E há, portanto, todo um campo no Brasil para que a gente possa elevar, do ponto de vista tributário, as receitas de educação. Eu vou avançar só para a gente pensar algumas questões, que acho que é mais genérico. O que está acontecendo no Brasil hoje e qual é o tipo de inversão de prioridade que a gente tem visto? Desde a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu no Brasil, segundo os estudos nossos aqui da UFG, a mais intensa medida de austeridade fiscal da história do capitalismo, seja pelo critério da rigidez constitucional, seja pelo critério da duração, são 20 anos, seja pelo critério da abrangência, não tem exceção nem para crescimento econômico-demográfico. Desde o teto, os gastos da União com o ensino público superior caíram de 37,1 bilhões para 31,9 bilhões. Eu atualizei com base em outubro de 2021, hoje à tarde, esses dados, né? Tirando a inflação, portanto. Essa diferença é de 5,8 bilhões por ano. Isso é quase todo o gasto da União com ciência e tecnologia. Bom, mas então não está gastando com nenhum tipo de educação? Tá. Para a gente ter ideia, um único setor no Brasil, que é poluente, que mata gente, que destrói as cidades, que joga alimento para poder gerar combustível, que causa aquecimento global, que é o setor automotivo, e que no Brasil é organizado a partir de transnacionais que mandam dividendos ou pagam royalties ano após ano, só em políticas chamadas de inovação, aqui não estão todos os benefícios fiscais, mas só para que eles finjam que estão fazendo ciência, a Receita Federal, num documento oficial enviado para o Poder Legislativo no Brasil, a pedido do Senado, estima
que 2,1 bilhões seriam gastos em 2019. E 1,4 bilhão foi gasto em 2017. E há uma potencialidade de gastar mais 3 bilhões agora em 2020, dado que eu não trouxe para cá. O que eu estou querendo dizer com isso? O que não se gasta com a pesquisa lá no CNPq, com a pesquisa na CAPES, com a bolsa de pós-graduação das estudantes, com a bolsa de PIBIC, de PIBID das estudantes, gasta-se dando dinheiro para o setor automotivo, fingir que está fazendo inovação e remeter recursos para as suas matrizes na Europa e nos Estados Unidos. Veja que, da mesma maneira, só com ciência e tecnologia, tirando essas do setor automotivo, em 2017, o Estado brasileiro gastou 3,19 bilhões na mão do setor privado para eles produzirem ciência. E para nós aqui na universidade produzimos ciência, 1,4 bilhões. Então, vai mais dinheiro público para o setor privado e a cada ano esse dinheiro aumenta, vem menos dinheiro público para o setor estatal e este é o setor que, na verdade, é responsável, como nós vimos, por quase toda a pesquisa que se produz no Brasil. Tem um método, portanto, nisso. Não é que o governo não está investindo ou gastando com ciência e tecnologia. Ele está fazendo gasto tributário e passando esse dinheiro para grandes transnacionais, que, além de serem ineficientes, não tem lá a gestão democrática, não tem lá o princípio do pluralismo, não tem lá a liberdade de ensinar e aprender, não tem lá as políticas de ação afirmativa, e produz, portanto, com a sua política de ciência, de ensino superior, de pesquisa e desenvolvimento e de inovação tecnológica, concentração de renda. Aqui eu discuto, mas acho que a gente pode deixar isso para o debate, e só para concluir, portanto, isso, obrigado. O Estado brasileiro é uma máquina de concentração de renda. E, finalmente, um argumento que tem aparecido com muita frequência por aí é: mas gastar com universidade é gastar simplesmente com humanidades. Eu acho que não seria nenhum problema se fizesse isso, mas isso também é falso. Se a gente pegar aqui o ranking de quais são as áreas que mais produzem, que mais tem gente e que mais gastam no Brasil, são quase todas elas referentes às ciências agrárias, às ciências biológicas e a engenharias. O Brasil não é um país cuja universidade é apenas a humanidade. Mas, ao contrário, o mundo, quando olha para o Brasil, reconhece a alta qualidade das nossas pesquisas de humanidades. O terceiro autor mais citado no mundo contemporaneamente é Paulo Freire, uma referência das humanidades no Brasil. Então, a nossa área de humanidades é aquela que é menor nas universidades, é aquela que recebe menos dinheiro, mas, por outro lado, é a que possui a maior impacto globalmente. O que falseia completamente a tese de que as nossas universidades são espaços de doutrinação, de proselitismo, são espaços peculiarmente plurais. Infelizmente, o tempo é pouco, eu tenho mais dados, posso passar isso para vocês subsequentemente, meu e-mail está aqui, eu fico completamente à disposição de todas e de todos. E o argumento que eu quero, a partir desses dados, deixar é o seguinte: os cortes podem ser documentados empiricamente, os cortes são profundos, e os cortes não são simplesmente uma negligência em relação àquela modalidade de educação que a Constituição exige que seja plural, que seja inclusiva, que seja democrática. Eles são uma inversão de prioridades para que esses recursos sigam para um setor privado que busca lucro, para transnacionais que dizem fazer inovação e não fazem, e para setores altamente nefastos do ponto de vista social e ambiental, como é o caso do setor automotivo. Então, existe um método nos cortes de gastos no Brasil e, portanto, fazer a defesa da universidade pública brasileira é indicar que ela não é apenas mais qualificada, como mais democrática e presta contas com muito mais qualidade dos recursos que recebe do que ocorre com a caixa preta do setor privado. Muito obrigado, gente. E Frank, obrigado, viu? Obrigado, muito boa a fala, vários elementos para o debate aí. A gente está aguardando o pessoal lá de Brasília que vai fazer esse repasse agora, passar a fala para a deputada Sâmia. Deixa eu ver se eles já estão aqui. O microfone, eu acho que de vocês estão desligado, viu, pessoal? Aí de Brasília, na transmissão. Acho que o Lobão... Pronto. E a CCJ está em reunião. Ela saiu da CCJ para fazer essa fala conosco. O que a gente também vai tratar aqui? Nós pedimos a ela para tratar exatamente daquele ataque que nós aqui estamos muito empenhados em barrar.
e a divisão dos institutos federais e da universidade. Aquela criação de novas universidades e novos institutos, sem criar uma única nova vaga, se chegar em uma única nova cidade, sem criar um único novo campus. Apenas dividir para que o governo Bolsonaro possa colocar os seus representantes biônicos na nossa rede federal de ensino e nas universidades. É importante lembrar que a Folha de São Paulo, né, em outubro deste ano, publicou uma matéria dizendo que teve acesso à minuta do governo, o presidente não encaminhou ainda o PL para o Congresso, e nesse PL, e nessa minuta, estava lá, divisão dos institutos federais e das universidades federais. Tá bom? É muito importante. Então, Sânia, muito obrigado, querido, pela sua presença. Sei que você está aí muito atarefada, né? Gostaria muito, né, que você estivesse aqui presencialmente conosco, mas a palavra agora está com Sânia. Você tem 20 minutos aí, Sânia, para falar sobre essa divisão e colocar o papel que o parlamento pode fazer junto conosco. Obrigado, querida, pela sua presença. Oi, gente, boa noite a todas e todos. Eu quero, antes de mais nada, pedir mil desculpas. Eu estava completamente programada para ir para aí, organizei questão do meu filho, os horários, estou com um bebê de 5 meses, estava tudo certo. Só que teve uma confusão bastante significativa aqui na CCJ que me prendeu, eu não consegui sair daqui. Que teve, a princípio, a ver com uma discussão da PEC 18, que é uma que visa retroceder na participação política feminina, mas que acabou desembocando por todo o processo de perseguição à participação política de nós, mulheres de esquerda, de oposição ao governo, as arbitrariedades da Bia Kicis na função da CCJ, enfim. Eu peço mil desculpas pessoalmente ao Lobão, mas a todos os debatedores e a todos que estão aí presentes. Mas eu vim aqui no corredor da Câmara, tirei a minha máscara provisoriamente para trocar algumas palavras com vocês. Quero parabenizar, evidentemente, a mobilização contra a PEC 32. É uma das mobilizações mais exemplares nesse curso do governo Bolsonaro, principalmente agora, nessa reta final do ano de 2021. Diariamente, as entidades estão aqui na frente da Câmara, do Anexo 2, protestando, abordando os parlamentares na saída do aeroporto, panfletando nas categorias e, claro, não dá para vender falsas ilusões, mas a gente sabe, a caracterização é que se não avança ainda esse ano, no ano eleitoral eles vão ter muito mais dificuldade para fazer esse desmonte nesse nível, porque daí todos recompõem todas as maldades que fizeram nos anos anteriores para irem atrás de votos. Portanto, essa semana é uma reta final. Eu fiquei bem feliz de ver uma manifestação tão grande. Não consegui ter tempo para ir lá saudar, mas amanhã pretendo fazer isso em algum intervalo, em algum momento. Segundo, você pontuou que tem, enfim, preciso voltar para lá também para não me estender muito. Segundo, para que a gente precise ficar muito alerta, eu acho que a presença também dos manifestantes no dia de amanhã vai ser muito importante, porque estará na CCJ a PEC 13, que eu não sei se todos já tiveram contato sobre ela. O professor Frank falava bastante sobre o desmonte estrutural da educação, né, que não se trata somente de um enxugamento de recursos, mas que isso muda a própria lógica de funcionamento das universidades, porque trabalha sobre a lógica do sucateamento e impossibilita a manutenção da educação pública como tal, praticamente forçando a iniciativa privada, a lógica dos vouchers, que é para onde eles querem sempre nos empurrar a parte do sucateamento. Mas essa PEC 13, ela quer desobrigar os prefeitos a empenharem os 25% obrigatórios na educação. A desculpa que eles utilizam é que tem muito prefeito que, por ser obrigado a ter isso como gasto, eles acabam no final do ano comprando ar-condicionado, comprando computador, coisa que não precisa, sendo que eles poderiam utilizar o dinheiro para outras coisas. Sendo que a gente sabe que, na prática, significa não garantir o pagamento de salários, não garantir a possibilidade de investimento, de expansão de vagas, de incremento das escolas, dos espaços escolares no Brasil. Por isso também é uma guerra para nós essa pauta, e pelo que eu estava entendendo na CCJ, nós do pessoal não, mas tem um certo nível de consenso entre os partidos, porque os que têm prefeitos, enfim, tem alguma preocupação, inclusive deixar aqui um parênteses, que eu já falei com o prefeito Edmilson, lá de Belém, qual é a posição dele, ele fez um vídeo, tá ao contrário, não é possível que a gente endosse algo tão absurdo como esse, e nós não endossaremos. Mas o terceiro ponto diz respeito a outro tema.
que inclusive na semana passada os companheiros do Sinasef e do Andes estavam aqui presentes, porque foi aprovada na Comissão de Educação o PDL que revoga a portaria que atinge diretamente a carreira docente nos institutos federais. Agora eu me esqueci do número da portaria, vocês me perdoem, mas são muitas coisas na cabeça, e agora ela foi para a CCJ. Não é fácil fazer ele ser pautado na CCJ, porque, bem, tem uma breve introdução do que se trata a composição, do que é a presidente, mas é necessário fazer pressão, porque o projeto ele precisa seguir tramitando na casa, e claro, não necessariamente eu vou ter a relatoria, é muito improvável, inclusive, que isso aconteça, mas talvez seja possível articular a busca de um relator que seja mais ou menos, não digo da base, mas do centrão, para que seja mais livre de suspeita, tem alguma possibilidade de caminhar. E por mais que os caras aqui sejam muito amarrados e comprados para votar junto com o governo, os institutos federais são uma questão muito importante para todos eles, porque justamente estão presentes nos diferentes rincões do Brasil, eles trazem outro patamar de funcionamento para as cidades, para as regiões, inclusive de desenvolvimento econômico. Então, é mais complicado, mesmo para esses parlamentares se enfrentarem com a comunidade dos institutos federais, por isso que eu acho que vale a pressão. Agora, indo ao tema do desmembramento, né, das universidades e institutos federais, que ainda não chegou oficialmente nenhum documento, mas que já aconteceu, inclusive o próprio ministro já veio aqui na Comissão de Educação dar algumas explicações, a grande mídia teve acesso ao documento. Eu considero muito preocupante, ainda que eu ainda não tenha tido acesso ao conteúdo, em primeiro lugar, porque quando não é feito em conjunto com os membros diretos das universidades e dos institutos federais, não tem legitimidade. E se não é feito em conjunto é porque tem algum motivo para ser. E muito provavelmente, pela forma como ele vem se articulando, tem uma expansão do número de unidades administrativas, né, de reitorias. Mas isso não é acompanhado de uma expansão de vagas, nem tampouco de uma expansão orçamentária. Se trata mera e exclusivamente de uma expansão administrativa. A previsão é que podem ser criados 2.900, mais ou menos 2.900 cargos, o que pode chegar até mais ou menos 500 milhões de reais somente para manter esse corpo, bem como as estruturas físicas, edifícios, etc, etc. Primeiro que é um recurso que poderia estar sendo utilizado para expansão de laboratórios, de contratação de professores, de campo e de vaga, efetivamente, mas segundo que é um perigo que é um modelo de seguir financiando liberados do governo federal e do Centrão na máquina pública, ainda mais numa instituição tão fundamental que precisa manter a sua autonomia de funcionamento justamente para garantir a sua qualidade, garantir a sequência das atividades sindicais, da organização dos estudantes, o seu espaço de reflexão crítica, de contribuição da sociedade, são reitores e interventores nomeados por Bolsonaro e por bolsonaristas e pelo Centrão. É uma forma de lotear os institutos federais para poder acomodar toda essa gente na máquina pública. De certa forma, muito semelhante, inclusive, com a própria PEC 32, que visa substituir os funcionários de carreira concursados por indicações políticas. E também é muito semelhante a esse esquema horroroso do orçamento secreto que nós denunciamos, que também é a utilização da máquina pública, no caso, o orçamento federal, não para investir em educação. Eu estava na CMO no início do ano passado, já denunciando, aliás, no início desse ano, porque eu tive a licença maternidade no meio, eu me confundi, mas foi ainda esse ano, denunciando que essa RP9, que era a verba do relator, era quase 3 vezes mais do que o orçamento que estava sendo votado naquele momento para a educação, 2 vezes mais do que para a saúde em plena pandemia. Então, a utilização da máquina pública para o financiamento, para a manutenção, para a estruturação daqueles que depois chegam no parlamento e mantém a lógica do bolsonarismo ou dos governos de plantão que atacam a qualidade de educação pública. Por isso que é tão importante a nossa atenção e a nossa mobilização prévia, ainda que o documento não tenha sido divulgado, mas já a nossa atenção, porque esses dias eu não pude estar pessoalmente, mas uma assessora do nosso mandato esteve num dos institutos federais, num evento de inauguração de emenda, como é corriqueiro, nós somos convidados, estava aqui em Brasília, e ela foi. E no vídeo que eu mandei de saudação, eu mencionei o tema do desmembramento assim, de forma lateral. O Centro ela fará era falar das emendas. Mas aí foi rebatida depois, presencialmente, no evento, por um dos membros,
que inclusive é ligada à estrutura administrativa dos institutos federais, dizendo que não consegue compreender por que alguém pode ser a favor da expansão dos institutos federais, como se estivesse se tratando disso. Ou seja, é um argumento muito ardiloso, muito perigoso. Por isso que é importante a gente já ir para a ofensiva, porque senão, na era de fake news, tudo pode virar contra a gente, né? Não é que eu sou contra a expansão dos institutos federais, sou a primeira a ser favorável. Eu sei muito bem o papel transformador que tem para os jovens, a qualidade dos educadores, a extensão, a pesquisa. O que não dá é para que sejam aparelhados, que sejam instrumentos de nomeação de representantes do Centrão e do Bolsonaro, para ter uma intervenção direta sobre a qualidade, sobre as atividades políticas e as atividades educacionais. Não é expansão, é divisão e, consequentemente, intervenção sobre a qualidade. Eu acho que esse elemento tem que ficar bastante claro. E aí, por último, já mencionei um pouco, enfim, estou super contemplada sobre o tema do estrangulamento orçamentário, mas aqui o ano legislativo está acabando, muito provavelmente dia 17, vai ser a última sessão, que é justamente a votação do orçamento. E a previsão para esse ano, se a gente já tinha desespero nos anos anteriores, para agora é uma situação assim absolutamente calamitosa. São cerca de, eu peguei aqui alguns dados, a previsão para 2022 é de 34,3 bilhões, que corresponde a 69% dos recursos do ano de 2015. Ou seja, 31% a menos de recursos. Peguei de algumas universidades, em especial como da Unifesp, que é do meu estado, que é uma universidade fundamental, que tem um hospital, que tem uma estrutura muito importante de atendimento, inclusive, à população. Vai ser um mínimo histórico a previsão. Cerca de 108 milhões de reais para o funcionamento de toda a Unifesp. É a metade do orçamento de 2011. Isso eu estou falando de despesas correntes. Mas se a gente for falar de investimentos, a situação é ainda pior. Para 2022, são 5,2 milhões, cerca de 4% do valor de 2011. É impossível a manutenção das atividades. E todo ano a gente vê a mesma luta, chega mais ou menos no mês de abril, as universidades não conseguem funcionar, os institutos federais também não. Cada vez mais aumenta-se a pressão e o diálogo sobre as bancadas e sobre os parlamentares, para que destinem emendas parlamentares corretamente o nosso mandato, mas são nossos, não somente nossos, justiça seja feita. Parlamentares de diversos, enfim, orientações políticas, ideológicas destinam, porque sabem da importância, porque também é da sua região, enfim, não importa o motivo. Mas não é através dessa lógica de emendas parlamentares, emendas de bancada ou de crédito extraordinário para poder dar conta de fechar as contas que não estão previstas no orçamento, que a gente vai ter condição de avançar. Mas, ao mesmo tempo, enquanto a lógica de teto de gastos segue vigente, também essa vai ser uma lógica impositiva do orçamento, porque nunca vai ser possível fazer a expansão dos recursos, sempre vai precisar ser achatada, afinal de contas, funciona a partir da lógica da inflação. Por isso que a gente já está entrando na mudança do quadrado político no país, entrando o debate eleitoral. Eu gostaria que a gente tivesse condições, e ainda tenho alguma esperança de derrubar o Bolsonaro ainda nessa legislatura, sem precisar esperar as eleições chegarem, mas se o debate já se iniciou, acho que é fundamental que a gente, aqueles que são ligados à educação, paute o tema da revogação do teto de gastos, porque enquanto isso existir no Brasil, não vai ser possível ter qualidade na educação. Isso não é acidente, isso é projeto de desmonte, de destruição dos servidores, dos trabalhadores, dos estudantes, daqueles que conseguiram, depois de muito tempo, que são oriundos das famílias mais carentes, que são negras e negros, para que eles sejam expulsos dos espaços que eles conseguiram conquistar e para que a voucherização, a privatização seja a regra e não mais uma exceção que a gente já combate hoje, mas eles querem institucionalizar e por que não constitucionalizar isso, como, por exemplo, na PEC 13, que tem a ver também com o enxugamento das responsabilidades com os investimentos na educação. Por isso, enfim, que eu fiz questão de participar dessa atividade, apesar das adversidades. Peço desculpas também por a fala não ter sido a mais organizada possível, porque eu estou um pouco com o sangue quente ali da atividade, ali da CCJ, mas eu queria saudar a todos vocês, dizer para que contem com o nosso mandato, qualquer novidade
que nós tivemos sobre o projeto, seja portaria ou minuta, do desmembramento dos institutos federais e das universidades, nós vamos acionar o movimento, lutar para que a relatoria caia em boas mãos, para que a gente possa enterrá-la na Comissão de Educação, na CCJ, para que não vá para o plenário, para que a gente mantenha o caráter de autonomia dos institutos federais, da qualidade, e a gente defende a expansão, não o desmembramento e muito menos a intervenção sobre espaços tão importantes para a educação pública brasileira. Muitíssimo obrigada, estamos juntos e espero numa próxima conseguir estar presente, mas amanhã eu passo também na manifestação e cumprimento todos vocês pessoalmente. Obrigada, gente, boa noite para vocês. Alô. Obrigada pela Tânia. Muito importante a pessoa fala. Pessoal, assim, a gente sabe que está com mensagem, está cansativo. Vai ter um lanche, tá? Para consolar vocês. O pessoal que está em casa, faça mais um lanchinho aí reforçado também, bebo água, né? Agradecer a hashtag que está subindo no chat, né, do canal do Anjo, muita gente falando. Hashtag eu defendo a educação pública, isso é importante, né? Sobe, gera engajamento, e a gente agradece desde já. A gente aqui conceituou realizar 2 blocos de intervenção, sendo um bloco presencial de 3 falas de 2 minutos e um bloco virtual também de 3 falas de 2 minutos, ok? Quem quiser se inscrever, a fala está franqueada. Daqui a pouco a gente vai ter música, tá? Com a cantora Andréia. Ó, aqui no presencial não tem ninguém inscrita. Agora vou mostrar o virtual. Mariana. Rose. Johnny. São Paulo, tá. Rose aqui no presencial e o Johnny. Professor Mário Mariano, que está aí no online. Tem alguém inscrita? E enquanto ninguém no online se inscreve, para a gente adiantar o trabalho, professora Rose, por favor. Aí, Johnny, já se aproxima também, tá? Obrigada. Importante, muita informação. Esse debate sobre o esporte agora, porque eu estou vendo a deputada, o ano ainda anterior, a gente está aqui em Brasília para isso. E aí eu falo a partir do meu lugar de experiência de vida, eu queria que o professor e também se ela pudesse comentar a relação entre esse processamento e o ano de 2022. Oi, Caio. Será que caiu o pessoal lá em Brasília? Isso, acho que Caiu, professor. O sinal estava oscilante, bem fraquinho, bom. Conexão. Só um minutinho que Não, a gente tranquilo. retorna.
A gente está acompanhando aqui, né? Teve uma pessoa lá na plateia que fez as questões. Eu anotei, consegui anotar aqui pelo chat nosso também, acho que 3 pessoas, o Wilson, o Lucas e o Márcio. E aí, eu acho que é melhor a gente ver se eles retornam. Guardar um minutinho. Certo. Vamos lá. Eu acho que eu estou pensando em já o Wilson fazer a questão dele. Talvez, Wilson. O problema é que o pessoal falou também que no YouTube também caiu. Vamos ver aqui. Wilson, você está me ouvindo, Wilson? Ativei o som. Isso, ativa o som. Wilson, você pode fazer sua pergunta, então, Wilson. Boa noite. Wildson, desculpa, viu, companheiro? Wildson. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Sinazef Rio Pomba, do IF Sudeste MG. Eu queria parabenizar o Frank aí pela fala, pela palestra, né? Muito a ver com a nossa luta. Eu queria apenas relatar a questão do reordenamento dos IFES, né? Isso é tão grave que nosso IF Sudeste, que não estava em nenhum momento na questão, nós fomos surpreendidos na última sexta-feira, num convite do diretor de um campus, do meu campus Rio Pomba, que haveria uma proposta com reordenamento com o campus Barbacena, que é um dos nossos campos, né? Nós somos 10 unidades do IF Sudeste MG, em Minas Gerais somos 5 IFs, né? E fomos surpreendidos com a fala do diretor para comentar que o campus Barbacena teve um contato com deputados bolsonaristas e foram convidados a transformar-se no IF, né? Separar o IF Sudeste. O Barbacena está aqui nas vertentes, na Zona da Mata, né? Nosso campus pega a Zona da Mata em vertentes, nosso instituto, e fomos surpreendidos com essa fala que o campus Rio Pomba havia sido convidado para participar de uma separação do IF Sudeste com o campus Barbacena. Logicamente, a fala do diretor foi totalmente rechaçada pela maioria das falas, né? E parece que ele ficou em stand-by. Mas o campus Barbacena parece que teve uma proposta muito séria, né? Barbacena, a diretora atual, ela tem uma presença muito grande dos Andradas, né? Do pessoal dos Andradas, que perdeu muito com a instalação do campus Barbacena, principalmente um prédio que eles usavam há mais de 50 anos para a escola deles particular, mas a história é essa, né? Ou seja, mais um ataque para um instituto que não estava no radar, né? Como já falado aí, houve uma inclusão, parece, de 2 IFs agora nesse projeto de lei, que apesar que a gente não viu esse PL ainda, né? Essa minuta, apenas a Folha de São Paulo que fez essa divulgação, mas atentar para a questão da luta, né? Que, né, na verdade, não se tinha se falado ainda do IF Sudeste, e agora ele está no radar. Principalmente eu vejo Bolsonaro no PL, Centrão na mídia, e eles viram que é uma possibilidade muito grande, né, de inserção dos deputados nos institutos federais. Inclusive, a diretora de Barbacena falou que tem que resolver isso tudo até abril do ano que vem. A gente sabe que é o período antes de qualquer mudança para as eleições, né? Então, eu queria repassar isso para vocês, para ficar mais ainda as bases, ficarem atentos, porque, mais uma vez, um outro instituto sofre esse atentado aí, que é essa separação, esse reordenamento, que, como bem dito aí, não tem nada a ver com expansão, simplesmente criação de divisão e, mais uma vez, um reitor biônico, diretores biônicos, sem eleição e por aí, né? É isso aí, um abraço a todos. Beleza. Obrigado, companheiro. O pessoal ainda em Brasília está tentando voltar, então a gente vai passar para o Lucas, lembrando 2 minutinhos, tá, Lucas, dessa intervenção, e aí depois a gente vai retornar para os nossos companheiros palestrantes. Lucas, está me ouvindo? Está por aí ainda? Aqui no Zoom? Estou aqui. Ah, pronto. E aí, companheiro, beleza? Vai lá. Um abraço.
Boa noite, eu também estou em Brasília, mas tive que vir em casa resolver um problema. Primeiro, me inscrevi para parabenizar a fala do professor Frank, porque ajuda a gente a armar, né, a discussão política dentro da própria instituição, com o setor da categoria de orientação mais liberal, né, que acha que vai transformar as instituições, seja a universidade ou os institutos, numa Harvard, nessas grandes universidades dos Estados Unidos, né? Então, esses argumentos ajudam, né, e embasa para a luta política também dentro das instituições, né? E a questão do reordenamento e o conjunto de medidas, né, a tentativa de aplicar a reforma administrativa via outros caminhos, né? Tem as portaria, agora a questão do reordenamento, e ficamos atentos, né? Não é só mais os 10 institutos propostos na divisão inicial do que foi anunciado, agora esses mais 2, mas com certeza vão chegar a todos os institutos, né? Tendo em vista que ano que vem é ano eleitoral e eles precisam alocar, como a deputada Sâmia colocou muito bem, alocar a base aliada dentro dos institutos, né? E a gente sabe muito bem qual é o impacto disso no dia a dia da instituição, né? Não só do ponto de vista da dinâmica do ensino, da pesquisa e da extensão, que vai botar gente que não conhece nada da instituição, como em muitos outros órgãos da administração pública, mas também o projeto Bolsonaro, né, da militarização dos IFs, né? A partir do momento que você muda a gestão, você coloca uma intervenção biônica, também favorece esse projeto de militarismo, que é, enfim, um ataque a qualquer perspectiva de uma educação emancipadora, ou, quiçá, uma educação, nem digo uma educação emancipadora, mas uma educação minimamente de qualidade, né? Então, as pautas são muitas, né? E saudar o espaço da plenária, que eu acho que é com unidade dos setores que está na mesa, né? Representação estudantil, o ANDES, Sinasef, Fazubra. Eu acho que essa unidade de educação federal é fundamental para os enfrentamentos, né? Seja questão do orçamento das instituições, seja para os outros desdobramentos, como a portaria 948, reordenamento, enfim, a pauta é extensa, né? E nos preparemos para a mobilização e para a luta, porque ela é necessária. Então, uma saudação plenária e parabenizar mais uma vez o professor Frank aí, né, pela aula, que ajuda bastante a gente no diálogo interno dentro da categoria. Obrigado. Obrigado, Lucas. E agora a gente vai passar para o Márcio, e aí eu vi que tem mais pessoas que se inscreveram, gente. Assim, diante da estrutura da própria atividade, do nosso tempo, para a gente poder retornar para o professor Frank e para a Sâmia, que vão ter 5 minutos, a gente, infelizmente, só vai ter mais mesmo essa intervenção do Márcio, tá? E depois retorno para o Frank e para a Sâmia, e cada um vai ter 5 minutos. Márcio, por gentileza, Caio, libera para o Márcio. Eu acho que já está liberado. E, companheiro, vai lá. Obrigado. Eu sou Márcio, coordenador estadual do Sinasef São Paulo. A fala do Frank, da Sâmia, dos companheiros foram muito importantes. Eu queria só frisar, antes de entrar no principal, que não é divisão, não é reordenamento, trata-se de fatiamento, não tem verba nenhuma nova, como já foi bem colocado. Não tem nenhuma racionalidade administrativa nesse processo, num quadro de desinvestimento crônico, onde grande parte dos institutos federais, dos campos, não teriam dinheiro para ter um ano presencial pagando água e luz, onde tem campos que não estão completos, onde tem todo tipo de precariedade intencional por causa de estrangulamento orçamentário. O dinheiro que deveria ir ali na ponta, porque realmente importa, está sendo usado para fins eleitoreiros, num desinvestimento crônico. E, por fim, que também há um ataque à autonomia universitária, porque todo processo de gestão democrática é fundamental. E todo tipo de intervenção, inclusive mudando a correlação de força de modo artificial no CONIF, ou criando rincões do Centrão, como é o caso do IFE do Paraná, onde o Ricardo Barros está querendo criar até 3 ou 4 institutos de modo artificial, sem mínima sustentabilidade de 3, 4 institutos federais, segundo companheiros do Paraná, o deputado Ricardo Barros.
A mesma coisa está acontecendo em Minas, a mesma coisa em Pernambuco, e em São Paulo a mesma coisa. Aliás, em São Paulo, onde o próprio ministro da Educação diz que saiu esse processo de fatiamento do reitor do meu Instituto Federal, o Instituto Federal de São Paulo, é um processo que foi feito às costas da comunidade, sem nenhuma discussão interna, e quando chegou na comunidade, fingindo-se que era do Ministério da Educação, quando, ao que tudo indica, saiu da reitoria do Instituto Federal de São Paulo, esse processo não foi discutido e toda a discussão está sendo interditada. Por isso, o nosso sindicato fez uma paralisação mês passado e amanhã vai fazer uma outra paralisação com ato contra esse reordenamento que coloca o Instituto Federal, acelera a reforma do ensino médio, acelera todo o desmonte que está ocorrendo e que só vai aumentar se houver esse fatiamento. Isso é uma prática bolsonarista que ameaça de morte algo que já está ameaçado de morte, que são os institutos federais, e também as universidades federais vão pelo mesmo caminho se nós também não revertermos esse processo. Obrigado pelo espaço, Mário. Obrigado, companheiro. E agora voltamos para o professor Frank, para ele fazer as considerações finais dele, professor. Sei que o tempo ficou apertado na primeira fala, quem sabe agora a gente dá conta de um pouquinho mais, mas a gente sabe que o debate, na verdade, é um debate bastante difícil, porque a conjuntura é difícil e as respostas não são fáceis, né? Mas os instrumentos que a gente está aqui levantando, políticos e reflexivos, são fundamentais para a gente avançar nessa semana e na luta que é longa aí em defesa da educação pública no Brasil. Vai lá, Frank. Eu queria concluir... 5 minutinhos, tá, querido? Eu acho que eu falo até menos do que isso. Tá bom, para compensar o excesso da primeira fala. Mas eu queria concluir com um ponto que está num artigo que recentemente eu finalizei com uma colega aí da UNB, lá, né, para quem está em Brasília, em que a gente entende que o que o governo Bolsonaro tem feito no que diz respeito a direitos sociais, aos próprios direitos fundamentais individuais e a sua relação com a democracia, é uma política neoliberal, mas é uma política neoliberal de uma natureza muito específica. E até para combater isso, eu acho que é importante nós entendermos do que se trata. Eu diria que o Brasil está realizando a distopia de um tipo de encontro, tanto do ponto de vista das políticas de classes, como do ponto de vista ideológico, que se deu ali nos anos 90 nos Estados Unidos, entre os chamados paleoconservadores e os liberais libertários. Aquele encontro que se deu, por exemplo, entre o Duke e a KKK e o anarcocapitalista Rothbard nos Estados Unidos. Essa não é, portanto, uma condução do Estado segundo princípios mercantis ou liberais. Esse era o Paulo Renato na gestão da educação. Esse era o Cid Gomes na gestão da educação, que queriam, portanto, entregar as políticas para critérios de eficiência mercadológicos, que queriam trabalhar com aquela lógica das políticas públicas baseadas em evidências para economizar o recurso público a todo custo e que operavam como uma economia política de austeridade. O que a gente tem percebido na educação hoje é de outra natureza, o que a gente percebe na saúde, o que se percebe nas políticas de assistência, de seguridade, é a ideia de uma negação do aparato estatal associada à privatização de toda a experiência humana à maior medida possível. A política, portanto, de educação básica desse governo não é simplesmente o voucher para o setor privado, mas é o homeschooling. A política de educação superior desse governo é de total balcanização, de total fragmentação, para que se destrua tanto quanto possível. Porque isso se acopla a uma lógica que alguns chamam de neoconservadora, mas que é nada mais do que o velho conservadorismo escravagista, reacionário brasileiro, que tem certeza de que, se a educação não estiver na universidade pública, se a educação não estiver no ensino básico público, ela estará, por exemplo, na família, ela estará em determinadas igrejas, ela estará em espaços de poder que querem se ver livres até mesmo do controle estatal. É a total liberação do Estado para o governo do homem contra a mulher, do branco contra os afrodescendentes, do heteronormativo contra os LGBTs, sem nenhum tipo de constrangimento estatal. E é claro que para que isso comece é necessária uma burocracia, é necessário um aparato, inclusive, remunerado para iniciar esse processo. A balcanização dos IEFs me parece claramente um movimento nessa direção. Primeiro, você recruta
os seus comissionados para ocuparem espaços na burocracia, não porque vão implementar uma outra política educacional, mas porque serão agentes da total paralisia e da total dissolução de uma política educacional. Não é que o militar, o reacionário, o seguidor de Olavo de Carvalho, que vai ocupar uma reitoria por indicação no IF balcanizado, implementará uma gestão educacional com a qual nós não concordamos. Não é disso que se trata. Isso a gente resolvia, por exemplo, com greve, aí vinha aquelas gratificações, a gente tentava incorporar, a gente abria canais para tentar arrancar conquistas. Não, é que serão gestores da total degradação institucional para a paralisia dessas instituições. Isso é bem diferente. Então, talvez seja importante nós entendermos qual é o tipo de inimigo diante do qual nós estamos. Não é alguém que tem uma política distinta da nossa, mas é alguém que pretende destruir qualquer signo de Estado democrático que se construiu no Brasil nos últimos anos. Eu acho que o presidente foi muito honesto, foi muito verdadeiro, quando, com 15 dias de governo nos Estados Unidos, reunido com a chamada alt-right, que é justamente esse encontro entre os reacionários confederados do Sul e os anarcocapitalistas, ele disse: eu não estou nesse meu primeiro mandato para fazer nada, eu vim aqui para destruir o que foi feito. Está cumprindo esse mandato. É importante a gente ter essa noção até para saber o que é possível fazer e para concluir que talvez apenas um novo governo vá restabelecer algum tipo de horizonte de direitos fundamentais de democracia no Brasil. Gente, muito obrigado. Se quiserem depois discutir os dados, refutá-los, debater, eu fico completamente às ordens, né? Esse é um trabalho coletivo do Grupo de Estudos de Sociologia Fiscal aqui da Universidade Federal de Goiás, então a gente está completamente à disposição para tudo que for necessário. Obrigado mesmo, e estamos na mesma trincheira de defesa da educação pública, da democracia, dos direitos fundamentais, tão atacados no nosso país contemporaneamente. Obrigado, gente. Ei, obrigado, Frank. É isso, pessoal, aqui pela transmissão, assim, a gente quer agradecer, né, a todas e todos que participaram, aos palestrantes, ao Frank, à deputada Sâmia, aos companheiros das entidades, né, tanto do ANDE Sindicato Nacional, da UNE, da FENET, da UBS, da FASUBRE, do SINASEF, companheiros que estão tanto pelas redes acompanhando esse processo, mas também estão nas suas sessões, bases, locais de estudo, trabalho, né? E também em Brasília fazendo uma pressão enorme, já numa jornada de luta contra a PEC 32, e que nessa semana a gente articulou, né? Essas entidades articularam uma semana em defesa da educação pública e contra os cortes. E aí, essa semana, ela está uma semana completa de várias atividades aí em Brasília e no Brasil. A gente começou, né, ontem com uma atividade na rodoviária de Brasília, com panfletagem, atividade artística, colocamos o Paulo Freire lá para fazer a disputa política, cultural, teórica, ideológica da nossa concepção de educação, do nosso projeto de educação. Foi muito interessante, a gente fez transmissão, tem foto na internet. Hoje a gente está com a live, né, com a live em torno dos cortes, do orçamento e a questão dos institutos, com o professor Frank e a deputada Sâmia. Na quarta, a gente vai ter, né, as intervenções políticas relacionadas à própria PEC 32 e à destruição da educação pública. Na quinta, nós vamos ter pelo Brasil inteiro as rodas de conversa nas sessões sindicais, atividades culturais, e em Brasília uma roda de conversa sobre educação, né, e com apresentações artísticas em frente ao MEC. Então a nossa disputa também vai ser demonstrar para esse governo, né, nas barbas desse governo, que nós estamos firmes, nós estamos nos articulando. E na sexta-feira a gente vai fazer uma atividade bem especial lá na Ceilândia, em Brasília, né, que é a região administrativa do DF, com a exibição do filme Abraço, panfletagem, grafitagem. Então é isso, né, colocar toda a nossa carga, toda a nossa inteligência, a nossa energia, a nossa organização e a nossa capacidade de refletir e agir no mundo para defender a educação pública e contra os cortes, e nesse processo todo defender o nosso projeto de educação, né, que se articula também a um projeto de sociedade que é totalmente antagônico a toda essa destruição, a esse negacionismo e ao projeto de ataque à classe trabalhadora. O ANDE Sindicato Nacional, a UNE, a FENET, a UBS, a FASUBRE e o SINASEF agradecem a todas e todos e desejamos um bom final aí de noite para todas e todos e boas lutas e boa energia para todos nós. É isso. Obrigado, pessoal.